Rubens Lacerda Loyola. Rubens Lacerda Loyola, da Universidade Estadual do Piauí, vai apresentar uma comunicação intitulada Variação de Aspecto Terminativo no Português Brasileiro dos séculos XIX e XX. Inicialmente, eu gostaria de começar agradecendo a professora Vanessa Meirelles e a professora Márcia Vieira como organizadoras desse evento, né, e pela oportunidade de estar aqui e pelo apoio também para participar desse evento. Muito obrigado. É, Como é que passa aqui? Não está passando. Ah, obrigado. Então, eu queria começar inicialmente, né, explicando que é, esse trabalho é uma adaptação da minha tese de doutorado, que eu concluí na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2018. Uma adaptação porque, na minha tese, eu não trabalhei com essa questão de variação, e aí eu fiz uma adaptação para esse evento, que é um evento que trata exatamente de variação em línguas românicas. É, então, aqui, como é que a gente tira esse negocinho aqui? Acho que é assim. Como objetivos, né? Eu trago aqui dois objetivos centrais para essa apresentação. O primeiro é exatamente analisar a variação de duas construções para expressar aspecto terminativo do português brasileiro. Já vou adiantando, né? Não coloquei logo aqui no início. As construções são exatamente acabar de mais infinitivo e terminar de mais infinitivo. Verificar, o segundo objetivo, verificar a possível intercambiabilidade entre as formas verbais dessas construções, ou seja, a possibilidade de que elas ocorram no mesmo contexto. Perspectiva teórica. A pesquisa se insere no quadro teórico dos modelos baseados no uso, conforme Goldberg, Alberts, Barlow e Kemmer, Molica e Braga, Bybee, Martellotta e Hilpert, alguns dos autores nos quais eu me baseei para realizar esse trabalho. O Hilbert, por exemplo, afirma que as mudanças na forma e no significado podem ser estudadas através de medidas de frequência das formas variantes. Uma variante de uma construção pode se tornar mais frequente ao longo do tempo. Mais adiante eu vou mostrar que inicialmente no século XIX havia apenas a construção com acabar na posição V1, depois no século XX é que vem aparecer a forma com o verbo terminar. Alberts também diz que no espanhol peninsular os verbos acabar e terminar como semi-auxiliares e como auxiliares são intercambiáveis. Ah, eu considero nesse trabalho como variável o verbo da posição V1 das construções terminativas, que apresentam duas variantes, quais sejam acabar e terminar, em acabar de mais verbo infinitivo e terminar de mais verbo infinitivo. E como hipótese, exatamente a de que acabar de mais infinitivo e terminar de mais infinitivo sejam variantes para a expressão de aspecto terminativo. E essa hipótese, né, nos leva à seguinte questão. Essas construções em análise, elas violam o princípio do contraste, conforme Croft 2001, o princípio da não sinonímia das formas gramaticais formulado por Givon e retomado por Langke e Goldberg, dentre outros.
Croft, por exemplo, diz que se duas estruturas gramaticais ocorrem na mesma língua para descrever a mesma experiência, elas vão diferir na conceitualização dessa experiência, de acordo com a diferença nas duas estruturas. Do mesmo modo, Goldberg diz que duas construções sintaticamente distintas devem ser semântica ou pragmaticamente distintas. Acabar e terminar nas construções em análise são intercambiáveis no português brasileiro. Isso é o que eu estou defendendo nesse trabalho que foi feito na minha tese de doutorado. Embora essas duas construções apresentem variação na forma, elas parecem manter a mesma função semântica, e eu vou mostrar aqui, através de exemplos, que essas semelhanças são muito significativas, o que me leva a fazer essa afirmação. O corpora utilizado, né? Esses textos de língua falada e de língua escrita, foram obtidos por meio do PU, que é o Programa de Estudos sobre o Uso da Língua, sediado na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do Corpus do Português, organizado por Davis de Ferreira, 2006. Como metodologia, eu utilizo principalmente a perspectiva metodológica, que vai da função para a forma. Isso quer dizer que a abordagem da pesquisa parte do domínio funcional de aspecto para identificar os padrões morfossintáticos relacionados às construções que expressam as noções de aspecto terminativo. Nesse ponto, eu preciso explicar que não é completamente da função para a forma, porque eu não me utilizo de todas as manifestações, de todas as formas nas quais o aspecto terminativo se manifesta. Eu faço esse recorte com essas construções acabar de, terminar de, né, mais verbo no infinitivo, porque em uma observação prévia, eu constatei que era nessas construções que o aspecto terminativo se manifestava com maior intensidade. Então, por exemplo, né? O menino acabou de beber o leite e começou a chorar pedindo pão, coisa que não tinha ali na cabana. Ele terminou de beber, ergueu a mão, o garçom aproximou-se, encheu o copo. Vejam que eu utilizo exemplos para mostrar essa semelhança, em que o verbo da posição V2 é o mesmo, né? Acabou de beber, terminou de beber. Inclusive, o V1 também se manifestando na mesma forma verbal, né? No mesmo tempo verbal. O que me leva a dizer que elas são intercambiáveis, né? E eu até suponho que possa haver algum elemento de natureza pragmática que poderia distinguir essas duas formas, mas eu não me aprofundei nessas questões de natureza pragmática, e razão pela qual eu deixo aqui a possibilidade de que elas não sejam, de que elas não apresentem construções como essas exatamente o mesmo significado, mas dentre todas aquelas categorias semânticas que foram investigadas no meu trabalho, elas se manifestaram com essas mesmas categorias. Um outro exemplo, ao mesmo tempo que a Cacilda dizia, alvoroçada, acabando de vestir-se, vem comigo, Flávia, o Juscelino vai embarcar para o exílio. Está terminando de vestir-se, Sueli foi chamar Carla. E seu nome como é? Indaga Dito. Sou Bete. Mais uma vez, utilizando a mesma forma de V2 para mostrar essa semelhança. E a mesma forma também, a mesma forma verbal, né? A mesma terminação verbal em V1, mudando simplesmente que
sendo a diferença simplesmente o fato de que um é com o verbo acabar e o outro com o verbo terminar. Ali ao pé da cama, como é que a gente tira esse negócio aqui, hein? Como é, hein? Ali ao pé da cama, alguma coisa. Ela segurou-lhe a barra do vestido, eu acho que é isso. E foi ela quem acabou de despir-se, tirando a roupa pelo decote. No segundo exemplo, seu corpo era jovem, saudável, perfeito. Ela terminou de se despir e mergulhou na água cristalina e inigualável daquele recanto paradisíaco perdido na selva. Um terceiro exemplo para mostrar essa semelhança. E aqui eu trago os resultados, né? Aqui nós chegamos nessa pesquisa no século XIX. Aqui há um dado que eu considero da maior relevância é uma coisa que me chamou muita atenção nesses resultados, o fato de que, como eu já até disse lá no início, no século XIX não ter aparecido uma única manifestação com o verbo terminar, o que sugere que esse verbo foi recrutado, essa forma verbal foi recrutada para esse tipo de construção somente no século XX, passando a funcionar de maneira paralela com a forma já existente, que é o verbo acabar, que já existia lá no século XIX. Quando chegamos ao século XX, aí aqui podemos observar nos dados de escrita que aí nós já temos uma quantidade significativa de 20,5% com o verbo terminar, nessas construções do século XX, e nas formas, isso na modalidade escrita e na modalidade falada, 26,9%. É um dado que eu acho interessante também, que na, na modalidade falada, esse percentual já é mais elevado do que na forma escrita, essa forma com terminar, na posição V1. Aqui o total das manifestações encontradas, né, aqui mais abaixo no slide. Então, esses resultados sugerem que há muitas semelhanças entre as duas construções, com as mesmas propriedades sintático-semânticas, dentre as que foram consideradas na análise. Ou seja, são instâncias terminativas, dinâmicas, télicas, de sujeito agentivo, humano controlador, durativas, aqui faltou uma, imperfectivas ou perfectivas. Acabei esquecendo, coloquei aqui só imperfectivas, mas são, na verdade, elas podem ser perfectivas ou imperfectivas. E aqui as minhas referências. Muito obrigado, Messi.